Sejam bem-vindos ao Curiosidades do Mundo. Neste vídeo vamos falar sobre o fantasma de Grimbrier. Antes de começar, gostaria de pedir o seu apoio ao canal, inscrevendo-se, dando like e comentando para o canal crescer e trazermos mais vídeos curiosos para você. O fantasma de Grimbrier é uma das histórias mais peculiares e misteriosas da história americana, onde a aparição de um espírito supostamente ajudou a resolver um crime. Esse caso ocorreu em 1897, na cidade de Grimbrier, na Virgínia Ocidental, e se tornou um exemplo raro onde o sobrenatural foi aceito como evidência em um tribunal. A morte de Elva Zona Richter. A história gira em torno de Elva Zona Richter, uma jovem de aproximadamente 23 anos, que havia se casado recentemente com um ferreiro chamado Erasmus Trout-Schuy. O casamento dos dois, que ocorreu em outubro de 1896, foi breve e trágico. No dia 23 de janeiro de 1897, o corpo de Zona foi encontrado em sua casa por um garoto que fazia entregas. Ela estava deitada aos pés da escada, com o corpo estendido e a cabeça em uma posição estranha. Quando o médico local, Dr. George Knapp, chegou para examinar o corpo, encontrou Trout-Schuy já presente, segurando a cabeça de sua esposa falecida e visivelmente angustiado. Schuy demonstrou um comportamento estranho, recusando-se a deixar que o médico examinasse o corpo com cuidado. Ele vestiu Zona com um vestido de gola alta, algo incomum para a época, já que era costume vestir os mortos com roupas mais simples. Dr. Knapp inicialmente aceitou a explicação de Schuy de que ela havia morrido de desmaio eterno ou complicações relacionadas à gravidez. Contudo, a forma como Trout tratava o corpo e a maneira como Zona foi enterrada sem número um exame minucioso despertaram suspeitas, embora nada tivesse sido investigado oficialmente naquele momento. A aparição do fantasma. A mãe de Zona, Mary Jane Richter, nunca acreditou na explicação oficial sobre a morte da filha. Mary Jane suspeitava de Trout desde o início, e suas preocupações aumentaram quando ela começou a rezar fervorosamente para que sua filha revelasse a verdade sobre o que havia acontecido. De acordo com Mary Jane, suas orações foram respondidas de maneira extraordinária. O espírito de Zona teria aparecido para sua mãe em 4 noites consecutivas, revelando que ela havia sido assassinada pelo marido. O fantasma contou que Trout a atacou brutalmente durante uma discussão, quebrando seu pescoço. Zona teria explicado que seu pescoço foi torcido até que as vértebras fossem rompidas, e que o marido havia escondido esse fato ao manipular o corpo. O relato detalhado de Zona como espírito não deixou dúvidas para Mary Jane, que decidiu levar essa história às autoridades locais. Investigação e exumação do corpo. A insistência de Mary Jane Richter em que sua filha havia sido assassinada fez com que o promotor local, John Alfred Preston, concordasse em reabrir o caso. O corpo de Zona foi exumado cerca de um mês após sua morte, e uma autópsia formal foi realizada. A autópsia revelou algo chocante. O pescoço de Zona estava de fato quebrado. As primeiras 3 vértebras cervicais estavam deslocadas, e houve sinais de estrangulamento. Isso confirmava os detalhes que Mary Jane havia afirmado ter ouvido do fantasma da filha. Com essas novas evidências, Trout-Schuy foi preso e acusado de assassinato. O julgamento de Trout-Schuy. O julgamento de Trout-Schuy ocorreu em junho de 1897. Durante o julgamento, a defesa tentou desacreditar o testemunho de Mary Jane, argumentando que sua história sobre o fantasma não deveria ser levada a sério. No entanto, o promotor tratou de conduzir a acusação com base nas evidências físicas, especialmente os ferimentos no pescoço de Zona. Apesar das tentativas da defesa de fazer Mary Jane parecer uma mulher delirante, ela manteve sua história com firmeza. Ela contou sobre as visitas do espírito de sua filha e como Zona havia descrito em detalhes a maneira como Trout a matou. O tribunal, embora cético quanto ao aspecto sobrenatural, não pôde ignorar as provas tangíveis e circunstanciais contra Trout. No final, Trout-Schuy foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. Ele morreu em 1900 na penitenciária de Moundsville, na Virgínia Ocidental. Legado e impacto. O caso do fantasma de Grimbrier continua sendo um dos mais intrigantes da história criminal americana. Embora seja improvável que o testemunho de um espírito tenha sido a razão definitiva para a condenação de Trout,
A história de Mary Jane Rister é inegavelmente importante para o desenvolvimento do caso. Até hoje, a cidade de Greenbrier mantém viva a memória desse evento, e a história é um exemplo raro de como o folclore e o sobrenatural podem influenciar processos judiciais. A lápide de Zona Rister contém a inscrição que afirma que ela foi assassinada, e a lenda de sua aparição como fantasma para resolver seu próprio assassinato continua a ser contada. O caso levanta questões intrigantes sobre fé, superstição e a linha tênue entre o mundo natural e o sobrenatural. Verdade ou mito? A história do fantasma de Greenbrier se tornou um conto fascinante que resiste ao teste do tempo. E você? Também acha que o fantasma ajudou a resolver seu próprio crime? Deixe seu comentário abaixo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para continuarmos trazendo mais vídeos misteriosos e curiosos para você. Até a próxima!